Ok, então eu quero te mostrar o exemplo de um script, né, para a gente discutir linha a linha o que está sendo feito, tá? Não se preocupe também tanto sobre exatamente o que cada função ou anotação está fazendo ou como ela funciona, porque, como eu falei, obviamente a gente vai falar no momento apropriado sobre exatamente cada uma delas, tá? Mas eu preciso que você comece a se familiarizar com a estrutura do script que a gente já conversou, mas eu preciso que você comece a identificar, né, mesmo sem saber o que exatamente uma função ou aqui uma instrução está fazendo, você precisa pelo menos saber identificar, né, o propósito dela. Né? Então, o que a gente está fazendo? Declarando uma variável, fazendo um cálculo, né, retornando um resultado. Pelo menos você tem que ter uma ideia. Tá? Como eu disse, não necessariamente você vai saber exatamente, né? E para isso terão formas da gente consultar a documentação, que obviamente eu vou mostrar também, né? Então esse é um exemplo bem simples, tá? Vamos analisar linha a linha. E é sempre importante, né? Note que essa coluna da esquerda tem a identificação de cada linha do script, tá? Isso é uma ferramenta muito importante para o desenvolvedor, principalmente quando a gente for falar de depuração, que é procurar erros dentro do seu código, porque normalmente o compilador ele vai acusar em qual linha que foi que ele travou, né? Que foi que ele parou por algum problema. Né? E aí você usa isso para começar a cercar o problema, né? Começar a filtrar até chegar onde exatamente está o problema. Então a primeira linha, como a gente já conversou, esta é uma diretiva pro compilador, né? Que diz pro compilador que o script sendo usado é a versão 4. Tá? Então a gente já viu isso. Né? A nossa segunda linha, study, essa então define o nome do script, né, que vai aparecer no gráfico com um nome curto, né, que é o termo utilizado, um nome curto, né, e com uma opção de determinar se esse script será sobreposto, né, no caso, por exemplo, caso seja um indicador, né, se ele será sobreposto ou não, né, no gráfico do ativo. Né, porque você pode querer que ele seja plotado, por exemplo, numa janela nova. Né? Como eu disse, não se preocupe, vamos ver isso com mais detalhes. Como eu falei, é só para te mostrar um exemplo, para a gente ver de modo geral que cada linha está sendo feita. Tá? Então, de forma geral, essa segunda linha ela vai determinar o tipo, né, da aplicação do meu script, né, nesse caso um estudo, e aí eu terei parâmetros para configurá-lo, né? Então o nome, né? O parâmetro de decidir como ele será plotado, enfim. Existem outros parâmetros que a gente vai ver no momento mais oportuno. Linha 3 em branco, linha 4 é um comentário para separar aquele bloco. Lembra que a gente conversou que a gente sempre vai ter que começar a pensar o nosso código como um quebra-cabeça. Então, para separar esse bloco de variáveis, eu coloquei um comentário. A linha 5, basicamente, é uma linha onde eu defino duas variáveis do tipo inteiro, uma chamada fast e a segunda chamada slow. Eu defino valores para essas variáveis, valores iniciais para essas variáveis, né, através, então, dessa linha 5. Como eu disse, não se preocupe no que exatamente está acontecendo, né? A gente vai falar sobre variáveis, vai falar mais sobre números inteiros, então a gente vai entrar no momento correto mais a fundo. Linha 6 em branco, linha 7, novamente, um comentário para separar o nosso bloco aqui. Então deixa eu só dar uma apagada para dar uma reorganizada. Então aqui no nosso bloco de variáveis, nosso bloco de cálculo e o nosso bloco de resultados. Né? Na nossa linha 7, um comentário. Na linha 8, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a variável fastMA, né? Contendo o resultado do cálculo de uma EMA, que é uma função para calcular a média móvel exponencial, né? Em inglês, Exponential Moving Average. Também fique tranquilo, a gente vai falar com mais calma sobre isso. Né? De uma determinada série de dados, né? De um determinado período, que é o quê? A minha variável fast. Né? Então, note que eu começo agora a correlacionar essas informações. Né? A linha 9
eu faço a mesma coisa, porém agora para uma variável que eu chamo de slow MA, né, seria a média móvel lenta, né, eu uso a função EMA do preço de fechamento, agora do slow, né, da minha variável slow, que eu defini aqui como sendo 26. Né. Linha 10 em branco, linha 11 eu faço um cálculo, onde na variável MACD que eu defini, né, que eu chamei de variável MACD, eu faço a subtração do resultado, né, da FastMA menos o resultado da SlowMA, né, que é o que o MACD faz. Né, ele compara duas médias móveis, né, ele subtrai a média móvel rápida da média móvel lenta. Né. E na linha 12, a minha variável Signal, que seria a minha linha sinal, é o resultado de uma função SMA, que retorna a média móvel aritmética simples, né, da variável MACD, que a gente declarou aqui, de 9 períodos. Tá? Então, ele armazena esse resultado na nossa variável Signal. E no meu último bloco aqui, né, linha 14, onde eu inicio o meu bloco com um comentário resultado, eu tenho a linha 15 a 16 com funções de plotagem, para plotar justamente esses resultados, né? A minha variável MACD, a minha variável Signal. Né? Eu tenho parâmetros de configuração, então eu posso configurar a cor, né, dessas plotagens. Tá? Então o MACD está configurado em azul e a Signal em laranja. Existem outros parâmetros que, novamente, a gente vai falar quando a gente for falar só de plot. A gente vai ter aula para falar só de plot, por exemplo. Né? Mas já saiba, né, que esses são os parâmetros mínimos aí que a gente pode usar na nossa plotagem. Né? Então, esse código, vamos apagar aqui, né, é um código muito simples para plotar uma MACD. Então, se a gente abrir aqui o nosso gráfico agora, diminuir, vou fazer o quê? Vou adicionar no nosso gráfico. Então, note que ele adicionou agora aqui no nosso gráfico. Note que eu marquei a opção falso para que ele não sobreponha o meu gráfico e sim plote uma linha nova, uma janela nova, né? Então você nota que ele abriu uma janela nova aqui embaixo chamada MACD, que foi o nome curto que eu dei para o meu script, tá? E você note a minha linha MACD em azul, como a gente configurou, e a minha linha sinal em laranja, né? Como a gente configurou, tá? Então esse é um primeiro exemplo para você começar a se familiarizar com o que está acontecendo. Não se preocupe, a gente vai falar sobre cada uma desses passos com mais detalhe conforme a gente for avançando, mas eu quero que você já comece a ficar mais, né, acostumado em ver um código e começar a deduzir pelo menos o que está acontecendo. Tá? Então a gente continua na próxima aula.